E volta o cão arrependido. Hoje a gente vai falar de Flamengo. Até que ponto a gente tem que se espelhar no passado para manter um bom ritmo ou para não cometer os mesmos erros? E até que ponto a gente tem que se espelhar no passado e não deixar o passado erguer principalmente o que a gente vê do nosso presente e do nosso possível futuro? Vamos falar um pouquinho sobre Flamengo hoje no nosso Zona Mista, beleza? JJ, esse é um dos grandes fomentadores, fantasmas, diga ou trabalhe do jeito que você preferir quanto ao JJ no Flamengo. Mas existe uma realidade que o JJ ele é responsável por um movimento que perdura até hoje no Flamengo, que é o que o Flamengo joga e como o Flamengo joga. O Flamengo ele passou a ter uma identidade como clube, como time e como agremiação principalmente após o JJ. Antigamente o Flamengo do Bandeira de Melo, da Patrícia Amorim, do Márcio Santos, era aquele Flamengo que ganhava, que poderia perder, mas que o campo tinha como resultado principal: vamos ganhar. Depois que chega o JJ em 2009, em 2019, perdão, e consegue aquela junção de características e cenários que acontece uma vez a cada século, o torcedor do Flamengo e principalmente a instituição Flamengo meio que passou a depender daquilo, passou a ver aquela exceção como a sua nova regra, como a sua nova identidade. O Flamengo pós-JJ e o Flamengo na época do JJ passou a entender que precisava não só ganhar, mas que tinha que performar. O Flamengo tem que jogar bonito, o Flamengo tem que dar espetáculo, o Flamengo tem que ganhar enchendo os olhos do torcedor, não só o flamenguista, mas principalmente dos outros torcedores. Quantas e quantas vezes a gente não parou para ver o Flamengo de 2019 jogar e dar espetáculo e as goleadas que o Flamengo aplicava? Com tudo o que aconteceu em 2019 no Flamengo, foi o que aconteceu em 2003 no Cruzeiro, foi o que aconteceu em 92, 93 e 94 no São Paulo, foi o que aconteceu em 96 no Palmeiras, por exemplo, o que aconteceu na década de 60 no Santos. A exceção da exceção. Você não vê um time sendo montado na metade do ano como o Flamengo foi, com nomes que vieram como Gerson, Felipe Luiz, Rafinha, dentre outros, e dá tão certo. Você não vê um treinador chegar no meio do ano junto com metade do elenco e dá tão certo. Isso não acontece. Isso não costuma acontecer. Já seria uma exceção se não viessem os jogadores e o JJ desse certo, ou se viessem os jogadores e alguns deles dessem certo. Mas a conjectura, o cenário, a exceção é tão grande, mas tão grande, que juntou o JJ, todos os reforços do Flamengo e o entorno junto àqueles reforços. Tudo deu certo de uma maneira que não costuma ser vista, não costuma ser padronizada, vamos dizer assim. Não é o padrão que aquilo dê certo, que aquilo funcione. E aí o JJ vai embora e vai passando as coisas do Flamengo. Chega o auxiliar do Guardiola, né? Chega o Renato Gaúcho, chega o Rogério Ceni, vem o Sampaoli, vem o Tite, vem o Vitor Pereira, e o Flamengo ele fica preso naquela coisa de preciso ganhar e dar espetáculo, preciso ganhar e dar espetáculo, preciso jogar bonito, preciso ganhar tudo. Como se aquela exceção fosse a real regra, fosse a realidade que o flamenguista está acostumado. E ela não é, ela nunca foi. Por exemplo, quando você pega o Rogério é campeão brasileiro pelo Flamengo, perdendo para o São Paulo no Morumbi com um telefonezinho na mão, rezando para Deus, implorando que aquele gol do Edenilson, do Inter e Corinthians, que saiu aos 49, 50 do segundo tempo, fosse assim como foi anulado. E o flamenguista, na figura do Felipe Luiz, treinador agora, que é quem a gente vai falar um pouquinho, ele continua preso ao passado. O Flamengo hoje, ontem eu estava gravando, quando eu estava passando o jogo do Flamengo com o Botafogo, eu não consegui acompanhar o jogo. Então eu fui dar uma olhada, né, no tape, no VT depois, para ter uma noção de como que foi.
E, assim, tem um momento do jogo que o De La Cruz ele se machuca. E aí o De La Cruz se machuca, o Alan já esteve machucado, o Flamengo, esse momento, já perdeu o Danilo por lesão, já perdeu o Alexandre por lesão esse ano, já perdeu o Pedro por lesão esse ano, o Pedro tá abaixo, aí você tem o Bruno Henrique que não tá bem, ficou um pouquinho fora, o Arrascaeta ficou um pouquinho fora. O que eu quero dizer com isso, e onde eu quero chegar com isso, é que o Flamengo é tão vítima do sistema de jogo do Jorge Jesus que ninguém que passa lá pós Jorge Jesus consegue sair disso, consegue soltar isso, consegue largar esse elo. Eu pegava, ia dar uma olhada no Flamengo, não somente no Flamengo contra o Botafogo, mas isso aconteceu contra o Vitória, por exemplo, aconteceu contra o Tátira. O Flamengo é viciado, o Felipe Luiz é viciado no sistema de jogo do WM. O que é o WM? Você pega os pontas, eles descem em congruência com os volantes e os volantes ativam o centroavante. Literalmente fazendo um movimento de letra W. E a mesma coisa na parte de baixo do campo, que é o M. Você pega os laterais que sobem fechando por dentro, tá? Enquanto um dos volantes recua para auxiliar na zaga que fica uma linha abaixo. Só que no caso do Felipe Luiz, a linha de zaga vem para cima, a linha de meio vai mais para cima e o ataque vai mais para cima. Tá todo mundo muito próximo do meio campo. Gera pouco espaço para o adversário e o Flamengo, que já tem uma característica de um jogo rápido, de um jogo técnico, ele começa a pressionar o adversário como desde a época do JJ fazia. Pressiona, 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 até que chega uma hora que os próprios jogadores do Flamengo não aguentam. Porque não é a característica física deles. E aí você vê o torcedor falando assim, mas tá estourando, que é o calendário. Nem sempre o calendário vai fazer esse tipo de coisa. A característica de jogo do Flamengo não tá casando com o físico dos caras. E aí entra a questão do treinador, principalmente do Felipe Luiz, tentar entender e dar um passo atrás. Só que falta esse lastro para ele. Falta esse entendimento, porque o Felipe Luiz ainda é novato. O Felipe Luiz ainda não tem muita noção de coisas que acontecem ali dentro. Ele pode ser técnico, tem ótimas entrevistas, acho que fala muito bem. Mas o meeting do jogo ainda falta para ele. Por exemplo, se você vê que os teus jogadores não estão aguentando o ritmo de jogo, essa corrida em MW, essa pressão, fazer o adversário perder a bola de forma rápida, tá extenuando os jogadores do Flamengo, tá acabando com eles, baixa as linhas, recua as linhas, joga mais com a posse, não força tanto a parte física. Mas não, isso é uma métrica desde o JJ. Desde o JJ o Flamengo está perdido. O Flamengo transformou isso numa identidade. O Flamengo hoje ele é um clube que ele tem uma identidade. Só que assim, essa identidade vai ser mantida? Ela tem que ser mantida? Até que ponto ela tem que ser mantida? Uma coisa foi quando você teve o BAP e o Rodolfo Landim. Tá? Era a questão deles com o JJ. Era a diretoria deles, era o mandato deles. Era outro treinador, era outro momento. Hoje a gente tem outro time. O Gabigol não está mais aí. O Everton Ribeiro não está mais aí. Você tem Mari, Rodrigo Caio, o goleiro do Flamengo, agora me fugiu o nome dele. Felipe Luiz, Rafinha. É outro time, gente. É outra conjectura, é outra característica, é outro cenário, é outra diretoria. O Flamengo ele está entendendo, creio eu, tá? O que ele é, o que ele precisa ser, a identidade de jogo dele. Não adianta o Flamengo chegar e falar, olha, eu vou querer jogar bonito sempre, dar espetáculo sempre, porque as coisas não funcionam desse jeito. Futebol demanda característica, futebol demanda principalmente você entender o que o seu jogador pode ou não pode fazer. E isso está faltando para o Flamengo. Peço que você deixe o seu comentário no vídeo, fale o que você acha dessa análise, o que você pensa, você acha que é desse jeito, que não é desse jeito? Tem uma visão diferente? Gostaria de escutar cada um de vocês. Peço que você deixe o like, compartilhe, curta o vídeo no canal. E principalmente você que não é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva. Me ajude a chegar nos 200 inscritos e dar principalmente potência para o YouTube e hypando meu canal para frente, tá bom? Me despeço e deixo vocês com esse ponto de vista. E por favor, comentem para eu dar uma olhada no que vocês pensam, tá bom? Esse foi mais um Zona Mista, me despeço e amanhã tem mais vídeo no canal.